Bom, gente, então, continuando, né, o nosso raciocínio de pumps, dumps, fagocitose, processamento e apresentação de antígenos e dinâmica de linfócitos entre linfonodos e corrente sanguínea. Nós vamos agora falar especificamente sobre inflamação. A inflamação ela é um processo fisiológico e que é um processo de defesa e que está caracterizado com 5 características clinicamente visíveis. Então, a primeira delas é dor, né? Então, o sítio anatômico inflamado é sempre dolorido. Calor, então o local onde a gente tem inflamação é um local que geralmente está mais quente, tem mais calor naquele local do que nas outras áreas do corpo. E quando a gente tem uma inflamação sistêmica, nós vamos chamar esse calor então de febre. A terceira característica é o rubor ou a vermelhidão ou eritema, né? São todos sinônimos, que é aquele aspecto avermelhado na área inflamada e que se deve ao acúmulo de sangue naquela área. A quarta característica é o edema, que é o inchaço, é o acúmulo de líquido intersticial naquela região. Então, como nós temos uma irrigação mais intensa, nós também temos um extravasamento maior do plasma sanguíneo para o interstício, causando edema. E a quinta e última característica é a perda de função. Um órgão inflamado não funciona com capacidade máxima. Então, se eu tiver, por exemplo, uma inflamação numa articulação, eu vou ter limites de movimento, limite de força, limite na amplitude do movimento. Se eu tiver uma inflamação hepática, eu vou reduzir a quantidade de proteínas que eu consigo produzir. Eu vou alterar a qualidade de proteínas que eu estou produzindo. Se eu tiver uma inflamação renal, eu vou reduzir a taxa de filtração glomerular. O rim não filtra a mesma quantidade de sangue que filtrava antes. E assim por diante. Então, o processo inflamatório sempre agrega essas 5 características: dor, rubor, calor, tumor ou edema e a perda de função. Tá? Nós entendemos na imunidade inata a inflamação aguda. Então, a inflamação aguda, ela é sim, é o estopim da inflamação, é o início da inflamação e nós entendemos isso como um mecanismo inato. As outras formas de inflamação, nós entendemos como inflamações onde nós já temos envolvimento da imunidade adaptativa, então, especialmente a inflamação crônica. Né? Então, se a gente olhar para esse esquema aqui do slide, a gente vai ver que nós podemos classificar a inflamação com relação a essas características. Então, com relação ao tempo, aguda e crônica. Então, a gente entende inflamação aguda, por exemplo, como uma inflamação que dura poucas horas, né, ou alguns dias, e uma inflamação crônica, uma inflamação que se perpetua. Com relação ao sítio anatômico, ela pode ser localizada. Eu tenho uma inflamação só no membro, é só fígado, é só o braço, é só uma determinada região do corpo. Ou a gente tem uma inflamação sistêmica, né? Então, uma inflamação onde o nível de citocinas já está muito elevado, e aí a gente já começa a ter uma resposta a nível de sistema nervoso central para essas citocinas, como é o caso da sepse. A sepse é um bom exemplo de inflamação sistêmica. A gente eleva a concentração de algumas citocinas a ponto de que elas exerçam ação, por exemplo, como pirógeno, a nível de hipotálamo, a nível de hipocampo, a nível de estruturas cerebrais. Então, não é mais uma elevação da temperatura corporal só por processos catabólicos locais, mas sim por controle central, né? Por uma termorregulação central. Então, um exemplo bem interessante dessa inflamação sistêmica. Com relação à inflamação crônica agora, que é aquela em que a gente já entende que existem mecanismos adaptativos propagando essa inflamação, a gente ainda entende que ela pode ser específica ou inespecífica. Então, específica é quando nós encontramos no processo inflamatório alguma coisa que serve como estopim, que justifica a presença da inflamação. Por exemplo, eu posso ter um granuloma de corpo estranho ou um granuloma imune. O que seria um granuloma de corpo estranho?
Eu posso ter, pode ter sobrado dentro de um processo cirúrgico, por exemplo, um pedacinho de fio de sutura. É um corpo estranho que está lá, né? Eu posso ter, às vezes, uma prótese, alguma coisa que está sendo reconhecido ali como estranho. Ou um granuloma imune, que seria principalmente aquela inflamação crônica relacionada a uma estrutura infecciosa que permanece dentro do corpo. Então, a gente vê isso na sífilis, a gente vê isso na tuberculose, né? Nós vemos isso na cisticercose, nós vamos ver isso na infecção pelo toxoplasma. Então, a gente vai ver isso em vários processos infecciosos. A gente tem uma estrutura de um agente invasor, né? Que pode ser um protozoário, que pode ser uma bactéria, que pode ser um cisto, e ele tem antígenos que são reconhecidos, né? Então a gente diz que é um granuloma imune. E inespecífica é quando nós não conseguimos detectar esse estopim, né? Nós temos uma inflamação que se perpetua, ela é crônica, mas a gente não consegue identificar exatamente o que deu origem a essa inflamação. Por último, um detalhe bem interessante que diferencia a inflamação aguda da inflamação crônica é o tipo de célula que está envolvido. Então, na inflamação aguda, geralmente nós temos o neutrófilo como carro-chefe e, eventualmente, outras células como eosinófilos e basófilos. E lá na inflamação crônica, a gente não vai ver o neutrófilo, a gente vai ver principalmente os linfócitos e o monócito, ok? Bom, então a gente precisa entender o processo da inflamação do começo ao fim. O começo da inflamação é bem tranquilo porque a gente já tem alguns conhecimentos sobre isso. Então nós entendemos que o processo inflamatório ele pode iniciar a partir de um dano tecidual, ele pode iniciar a partir da presença de um invasor ou a partir da presença de uma toxina. Esse dano tecidual ou o reconhecimento de pumps e dumps vai dar origem a moléculas vasoativas, que podem ser citocinas, que podem ser derivados do ácido araquidônico. Moléculas vasoativas podem ser decorrentes da degranulação de eosinófilos e basófilos. O que são moléculas vasoativas? São moléculas que vão induzir, aonde estão liberadas, a vasodilatação. São moléculas que vão iniciar o processo de vasodilatação. O que acontece quando a gente tem uma vasodilatação? A diferença de fluxo sanguíneo entre um vaso de calibre normal e um vaso dilatado é principalmente a velocidade. Num vaso de calibre normal, que é um vaso mais estreito, que é um vaso onde a pressão arterial é um pouco maior, eu tenho um fluxo sanguíneo mais rápido. Isso significa que tanto as células sanguíneas como o volume de líquido sanguíneo, o plasma sanguíneo, circulando mais rápido, tem menos chance de extravasar para o tecido. Então, o extravasamento é menor em comparação com o vaso dilatado. Um vaso dilatado, eu tenho mais espaço, menos pressão e automaticamente eu perco velocidade. Isso significa que o trânsito de células é mais lento, o trânsito do plasma sanguíneo é mais lento e eu tenho mais chance então de fazer um extravasamento. Até porque essa lentificação do fluxo sanguíneo ela está diretamente entrelaçada com o aumento da permeabilidade vascular. O vaso sanguíneo é como uma meia fina, uma meia calça. Quando a gente vê ela bem fechadinha, ela parece ser opaca, porque os poros dela são muito pequenos. Seria um vaso de calibre normal. Quando a gente veste a meia calça e ela estica, ela fica totalmente transparente, porque os poros são maiores. Porque quando eu dilato esse vaso, quando eu estico essa meia calça, eu não estou só aumentando o calibre, eu estou aumentando o tamanho das fenestras, né, desse tecido. Então, ela fica mais permeável, ou seja, a lentificação do fluxo sanguíneo ela é decorrente do aumento do espaço, da queda da pressão e também do aumento da permeabilidade vascular. Permeabilidade vascular é a permissão de saída de componentes do vaso para o interstício. Aumentar a permeabilidade significa aumentar o extravasamento
do plasma sanguíneo para o interstício e também de células para o interstício. Uma coisa interessante é que a primeira coisa que sai de dentro do vaso é líquido. Estiquei o vaso, fiz a vasodilatação, aumentei o tamanho das fenestras. A primeira coisa que vai extravasar de dentro do vaso é água e tudo que tiver dissolvido nessa água. A segunda coisa que vai sair de dentro do vaso são as células. Por que as células acontecem como uma etapa seguinte? Porque o extravasamento de água acontece sem barreiras, mas o extravasamento das células é um processo ativo e totalmente controlado. Então, essa lentificação do fluxo sanguíneo com saída de água torna o sangue dentro do vaso dilatado um sangue mais viscoso, um sangue onde eu tenho um aumento de celularidade e uma redução na velocidade desse fluxo. Isso significa que alguns leucócitos que migravam, que corriam no centro do vaso, agora eles estão vindo para a periferia do vaso, eles estão começando a ocupar um espaço maior. É mais ou menos como um carro que está saindo de uma BR duplicada de trânsito rápido e está chegando lá no acostamento de uma pista. Então ele vai perdendo velocidade e ele vai vindo para a margem desse vaso sanguíneo. Essa marginalização de leucócitos ela é um ponto crucial para a diapedese. Diapedese é exatamente o processo em que o neutrófilo ou o leucócito sai de dentro do vaso e migra para o interstício. Quando a gente tem um processo inflamatório local, a gente tem uma vasodilatação local. Se eu tiver um processo inflamatório sistêmico, eu posso ter uma vasodilatação sistêmica. E aí eu não tenho queda de pressão arterial somente na microcirculação. Eu tenho uma queda na pressão arterial na circulação toda do meu organismo. Essa queda na pressão arterial, ela pode refletir numa taquicardia ou ela pode ainda refletir no choque, que é aquilo que a gente lê lá no exemplo da sepse. Bom, essa figura está mostrando exatamente essas etapas. Então, eu tenho um vaso normal, onde eu tenho um fluxo dentro de uma velocidade maior, uma pressão arterial também maior e as células sanguíneas elas transitam mais no centro do vaso. Quando a gente tem a vasodilatação, de imediato o líquido que compõe o plasma sanguíneo pode extravasar, levando consigo as moléculas que estão solúveis nesse líquido. E a gente tem então uma queda na pressão arterial, a gente tem uma lentificação do fluxo sanguíneo e células podem então assumir espaços da margem do vaso. Essa primeira saída de líquido é o que nós chamamos de transudato. É exatamente aquela inflamação que a gente vê na queimadura e fica uma bolinha de água, Por que só tem água? Porque é um transudato. É uma inflamação que aconteceu rapidamente, com saída de água, e a tendência é a gente colocar gelo, a gente resfriar a pele e estancar o processo inflamatório. Então, a gente forma o transudato, mas a gente não tem estímulo para formar o exudato. Se a gente continuar com esse processo inflamatório, principalmente se a gente tiver lá no interstício componentes como pumps e dumps que vão fazer quimiotaxia, aí nós vamos começar a formar o exudato. O que é o exudato? São células imunológicas que vão sair de dentro do vaso para o interstício através do processo de diapedese, aumentando então no interstício a celularidade. Aqui nós costumamos chamar